Fala pessoal, tudo bem? A gente está em período de Copa do Mundo. Eu, particularmente, gosto muito de acompanhar as partidas. Na medida do possível, eu tento assistir todas. E é muito bacana essa edição, porque é a edição que tem mais seleções e também é a edição que está apresentando mais histórias que a gente gosta de acompanhar, que a gente gosta de se inspirar. O goleiro Vozinha, 40 anos de idade, que está dando show debaixo das traves de Cabo Verde, é um exemplo. O técnico de Curaçao, o holandês de 78 anos, se eu não me engano, que trouxe para a seleção o primeiro ponto do país em Copas do Mundo, e vários outros resultados e várias outras histórias que, como eu disse, nos inspiram. Pois bem, quando a gente transporta isso para a realidade do mundo dos concursos, a gente tem a percepção, muitas vezes, de que só vai ser aprovado aquele que tem total disponibilidade para estudar, que tem a disponibilidade para se dedicar integralmente à preparação para um cargo de alto nível, como é o cargo de membro, aquele que tem condições de não se preocupar com outra coisa a não ser estudar, fazer prova, acompanhar edital, fazer inscrição de concurso, etc. De fato, esse público tem, pelo menos em tese, uma chance muito grande, uma chance muito maior de ser aprovado, porque o quantitativo de disciplinas de conteúdo programático para se estudar, para se decorar, para se revisar num concurso desse nível é muito alto, tá certo? E realmente, aquele que tem essa condição de se preocupar ou integralmente, ou praticamente integralmente com os estudos, leva vantagem. Mas, claro, não é só esse público que vai ser aprovado. Não é assim, muito pelo contrário, tá? As experiências que eu tenho de preparação para a prova oral, porque o curso presencial de prova oral é muito bacana, porque você tem muita troca com pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros concursos, né, a depender do curso presencial que se faz. E o que eu vejo é tanto a época que eu fiz a preparação para a prova oral da defensoria, quanto mais recentemente, quando eu fiz essa preparação para promotor de justiça, eu vejo que é um grupo muito heterogêneo. Eu conheci gente que realmente tinha condições de se dedicar integralmente aos estudos, mas muita gente que já trabalhava, tinha família, tinha filho pequeno, etc. E que tinha necessariamente que dividir a atenção do estudo com a vida normal, porque a vida acontece. A gente se propõe a estudar para concurso, mas a vida adulta em paralelo continua acontecendo, tá certo? E essas pessoas chegam à prova oral, e essas pessoas são aprovadas, tomam posse e ali exercem o cargo que sempre sonharam. É claro que eu gosto muito de deixar claro que não se tem que romantizar nada, tá certo? É muito para mim, é muito vazio um discurso que diga, olha, você tem que estudar, é só você estudar mais, é só você se dedicar mais, é só você se esforçar mais, aumentar a quantidade de horas diárias, abrir mão de ir no cinema, abrir mão de dormir mais um pouco, abrir mão de ter uma vida social, e dali para 2, 3 meses depois você está desistindo de estudar para concurso. Por quê? Você não consegue simplesmente ter aquele ritmo de vida que em alguns momentos são exemplificados como modelos a serem seguidos. É lógico que se a pessoa que se propõe a estudar para concurso, para promotor de justiça, a pessoa se propõe a estudar para promotor de justiça, se ela tiver uma disponibilidade alta de tempo para estudar, a tendência é que ela se dedique a isso, horas e horas por dia. Agora, se a pessoa trabalha, se a pessoa tem família, se a pessoa tem que cuidar de algum parente, enfim, se ela tem outras atividades que exigem a atenção dela, necessariamente a quantidade de horas diárias daquela pessoa vai ser menor. E aí como é que eu vou chegar para essa pessoa e vou falar, olha, o seu problema aqui é que você não está se dedicando o suficiente. E aí aquela pessoa chega no final do dia e pensa, meu Deus, então o que eu vou fazer? Eu não aguento mais. E aí larga de mão. Eu não sei se eu já contei essa história, mas eu tive aula num curso presencial que eu fiz uma vez, e a professora, uma das professoras desse curso, disse à época que quem estudava em transporte público, quem estudava em metrô, ônibus, etc., não ia conseguir assimilar a matéria, porque o estudo tem que ser feito dentro de uma sala silenciosa, pipipi, popopó, e falou. Eu ouvindo aquilo, lógico, eu estava dentro de uma sala com pessoas que, muitas delas, tinham plena disponibilidade para só estudar,
tá certo? Mas eu também tinha outras pessoas, eu estava nesse grupo, que precisavam dividir a atenção como eu falei, com a vida acontecendo, com o trabalho, com a família, etc. Beleza. E aí, quando eu ouvi aquele discurso, eu pensei comigo mesmo, pô, como é que eu vou fazer? Porque na época eu tinha que acordar 5 e pouca da manhã, se eu acordasse, sei lá, eu tinha que acordar no máximo 6 horas da manhã. Se eu acordasse 6h15, eu já chegava atrasado no trabalho. Então eu tinha que estar 8 horas no trabalho, eu saía 5 horas da tarde, cansado, porque eu já estou trabalhando, e aí eu ainda tinha que assistir aula e chegar em casa ainda ia tentar revisar a matéria, dormia pouco, comia mal. Então, se eu fosse seguir esse discurso, eu ia pensar, pô, então eu não vou passar nunca, eu vou largar de mão. Então, é muito perigoso chegar para uma pessoa e dizer, olha, é só você se esforçar mais, ou você tem que ir para uma biblioteca, se você não fizer isso, você não vai passar, etc, etc. Passa. Eu passei. Graças a Deus, passei em 2. Defensoria Pública e Ministério Público. Lógico que, agora, nessa aprovação mais recente para promotor de justiça, eu já tinha uma tranquilidade psicológica maior por já ser defensor. Mas a pressão é a mesma. Em que sentido? Ora, de ter aquela necessidade de todos os dias sentar e estudar. E a dificuldade de ter que conciliar novamente. Com trabalho, com vida particular, enfim. Não é fácil. Então a gente não pode romantizar isso. E a gente também não pode ter uma visão romantizada do concurso, de dizer que é só eu estudar mais. É só eu me dedicar mais. Não é assim que funciona. O Vozinha, o goleiro da Copa, que tá badalado, que tá com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, chegou aonde chegou aos 40 anos de idade. Aí vai chegar para esse atleta e dizer, olha, se você tivesse se esforçado mais, você teria chegado numa Copa antes, etc. Não é assim que funciona. Cada um chega aonde quer chegar dentro das suas possibilidades. E, infelizmente, muita gente sequer vai chegar. Tem muita gente boa, tem muita gente forçada, tem muita gente dedicada que, apesar de todos os esforços que fizer, não vai conseguir chegar onde quer. Porque, infelizmente, por circunstâncias alias à vontade dela, por circunstâncias da vida, ela vai precisar abandonar. Isso acontece em todos os setores da vida. Eu lembro que quando eu fiz catequese, eu sou católico, e eu fiz catequese quando era criança. Eu tinha um amigo muito, muito próximo mesmo, que era o Vitor. E em determinado período da catequese, ele parou de ir às aulas, porque as aulas eram todos os sábados, e ele parou de ir. E aí depois eu encontrei com ele, na época não tinha rede social, não tinha smartphone, né? Então o encontro era ou falava por telefone, ou encontrava pessoalmente. Uma vez eu encontrei com ele pessoalmente e perguntei, por que você parou de ir na catequese, etc. Ele falou, não, eu tô ajudando meu pai na Kombi. Tive que ajudar meu pai na Kombi. O pai dele era motorista de Kombi e ele teve que largar a catequese para ajudar o pai dele, que era motorista na época, motorista de Kombi. E isso aconteceu nesse contexto que eu acabei de falar, e isso acontece todo dia pro pessoal que se propõe a estudar para concurso. Hoje eu peso 80 quilos. A época que eu tinha esse ritmo acelerado, eu tava pesando 67, porque eu não tava dormindo direito, porque eu não tava comendo direito, tinha o estresse das provas. E eu pensei em desistir várias vezes. Várias vezes. Quando eu passei para defensor público, eu morava com meus pais ainda. Eu tinha 27 anos, se eu não me engano, 26, 27 anos, 28, no máximo 28, mas era entre 26 e 28 anos que eu tinha. Eu falava para meus pais todo dia, eu vou desistir, eu não aguento mais, entendeu? Mas não podia parar de trabalhar, porque tinha que, logicamente, né, da questão de ter que trabalhar, de ajudar em casa, etc, de bancar os estudos, de bancar a viagem para fazer concurso, então não tinha como largar. Mas eu queria ser aprovado, era o meu sonho ser aprovado, então segui em frente. Mas eu de maneira nenhuma vou romantizar, eu vou dizer, eu cheguei lá, então você também pode, é só querer. Esse é só querer me pega muito, cara. Porque não é só querer, não. Não é só querer, não. Às vezes parece que tudo joga contra. O trabalho joga contra, a realidade joga contra, o meio de transporte joga contra. E ao contrário do que aquela professora lá atrás, anos atrás que eu tive disse, dá sim pra estudar no transporte público. Porque às vezes é o único lugar que você vai conseguir sentar e estudar. No caso, nem sentava, eu estudar em pé, eu tinha que estudar em pé. Assim como muita gente também. Então não é só querer. Eu, graças a Deus, eu tive, por exemplo, no trabalho, chefes maravilhosos no meu trabalho anterior, que tinham toda a compreensão, sabe? Às vezes eu tinha a prova sábado e domingo, eles me liberavam sexta para eu poder viajar até a capital da cidade que ia ter a prova. Às vezes me deixava sair mais cedo, chegar um pouco mais tarde. Então, muitas vezes a gente não consegue chegar lá sozinho. E tem muita gente que é muito fácil. Depois que passa, depois que consegue tudo o que quer, depois de ter tido uma criação em berço de ouro, que não tá errado não, tá? Se a pessoa tem condição, ela tem mais é que aproveitar mesmo. Mas ela também precisa ter o senso crítico de que, ora, nem todo mundo tem essa realidade não. Então a gente não pode romantizar. A gente tem que ver a história das pessoas e pensar, poxa, que bacana, que legal, chegou lá, voltando para a Copa do Mundo. Vozinha chegou lá, tá de goleiro titular. Mas a gente também não pode fechar os olhos para a realidade
no seguinte sentido: chegou lá, e quantos não ficaram pelo caminho? E a gente acaba falando muito nesse meio também de representatividade. Quantos negros passaram comigo nesses concursos de membro? Muito poucos. Quantos negros passam em concursos de membro? Muito poucos. Então veja, existem muitas camadas quando a gente fala em preparação para concurso público. Existe muita dificuldade, existe muito preconceito, existe muita luta. E quando a gente chega lá, é uma vitória. É uma vitória nossa, da pessoa que teve dificuldade para se preparar, para, enfim, chegar onde quis chegar, mas a gente não pode esquecer de que o caminho não é fácil, que a gente não pode romantizar esse caminho e que, olha, é difícil se você tem pouco tempo para estudar, se você tem dificuldade para conciliar, é difícil, vai doer, me coloco no seu lugar porque eu já tive nessa posição, mas não tem outro jeito. Se você olha para os lados e quer mudar a realidade, a sua realidade, a realidade da sua família, se você quer chegar no seu sonho, então vai ter que encarar. Vai ter que encarar. Sem romantizar, sem ignorar a realidade do país que a gente vive, mas dizendo as coisas como elas são. É difícil, mas vai ter que encarar. Porque tem duas opções. Ou desiste, ou vai em frente. E eu tenho certeza que você vai em frente. Porque você quer mudar de vida, você quer atingir os seus sonhos. Tá certo? Então vamos continuar acompanhando a Copa do Mundo, vendo mais e mais histórias de superação, resultados improváveis, histórias bacanas, e vamos seguir no nosso estudo para concurso, ciente das dificuldades, sem romantizar nada, ciente de que vai ser difícil, mas também ciente de que, se insistir, se correr atrás, se tiver fé, se for em frente, se continuar tentando, uma hora a aprovação vem, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e deixa nos comentários a sua opinião, o que é que você acha da preparação para concurso, da questão da dificuldade de conciliar vida pessoal, vida profissional com o estudo e toda essa temática que se refere à preparação para concurso público. Comenta aí, tá certo? Então, até a próxima, um grande abraço.